Tá, beleza. Hoje a aula é. Vou começar a apresentar aqui. E aí, qualquer coisa que vocês precisarem, quiserem me parar, enfim, vocês podem, beleza, pessoal? A gente vai conversando aqui, vocês podem ficar à vontade. Hoje, a gente vai falar sobre. É meio que uma continuidade, né, da aula passada, assim. Na aula passada a gente falou das leis de Kepler. E hoje a gente vai falar da lei da gravitação universal. A lei da gravitação universal, né, ela foi proposta pelo Newton, né, Isaac Newton, que é bem famoso assim, a gente estuda bastante coisa, né, que ele produziu. E a gente tem, depois, na física moderna também, a gente tem outras abordagens, né, dessa interação entre os corpos, assim. Só que a gente não vai falar sobre isso agora. Talvez lá na frente a gente fale um pouco mais, mas é uma coisa que geralmente o Enem cobra muito, física moderna, porque é meio complicadinho, enfim. E são coisas bem recentes também. Então aqui a gente vai pensar na gravitação do ponto de vista do que o Newton propôs lá antigamente, que não está errado. Vamos dizer assim que as coisas se complementam, beleza, pessoal? E a lei da gravitação universal, assim, tem até aquela história, né, assim, que é meio que o pessoal fala que é um mito, né, que ele estava sentado embaixo lá de uma macieira e a maçã caiu na cabeça dele, assim, e aí ele teve a ideia da gravitação. E a ideia principal da gravitação, assim, né, a grande sacada, vamos dizer assim, do Newton foi que, na verdade, existe uma interação geral entre corpos que têm massa. Então, a lei da gravitação universal, a própria palavra universal, ela dá essa ideia de que ela meio que é válida de forma universal, né? Então, ela meio que vale para tudo. Então, a atração que a gente percebe, por exemplo, né, entre o Sol e a Terra, que está ilustrada aqui, ela acontece entre todos os corpos que têm massa, beleza? E aí o Newton ali, se a gente for observar esse ponto, então a ideia principal é essa, né? Ela acontece entre todos os corpos. E aí essa imagem aqui ela é legal porque ela ilustra bem como que a Terra, né, é atraída pelo Sol, no caso aqui, por exemplo. E lá na última aula a gente falou também nas leis de Kepler lá, né, que os corpos eles estão em órbita e eles fazem um movimento ali ao redor, né, uns dos outros, geralmente. Por exemplo, a Terra está orbitando o Sol, então ela vai descrever um movimento ao redor do Sol, lembrando, né, um movimento que ele não é circular, ele é elíptico. E aí, alguém pediu para entrar, pessoal? Desculpa. Ah, sim, peraí. Desculpa. Boa noite, Raquel. Desculpa a demora aí. Vou voltar aqui. E aí, se a gente for, né, lembrar lá, né, que os corpos eles descrevem essa trajetória elíptica ao redor do que eles estão orbitando, né, no caso a Terra ao redor do Sol, aqui a gente tem essa representação, né? A gente vai ter uma velocidade aqui, porque o planeta ele vai estar se movimentando ao redor, e a gente tem essa força que está representada aqui, nesse caso essa é a representação da força gravitacional, né, que o Sol desempenha sobre a Terra, né? Isso é uma característica importante também da força gravitacional. A ideia dessa representação aqui é mostrar isso para a gente, que a direção, né, do vetor é sempre no sentido do centro de massa do corpo. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a representação do vetor força está mostrando isso para a gente, que ele está apontando para o centro do Sol. Então, o, a ideia, né, a dedução da fórmula que calcula para a gente ali a força gravitacional, ela surgiu um pouco dessa observação, tá? Dessa interação entre os corpos com uma trajetória orbital, né? Porque se a gente observar aqui, por exemplo, né, aí a gente vai entrar lá na física maior, que no movimento circular, quando a gente tem um movimento circular, não tem Professor, uma. Oi, você tá pode gravando falar. a aula? Tá gravando. Eu espero que esteja, eu espero que esteja gravando o áudio também, porque deu esse problema em alguns momentos. Mas eu acho que a tela tá gravando, com certeza. O áudio eu acho que tá gravando também. Aí, enfim, mas aí, então se a gente observar essa trajetória circular e a gente lembrar lá da física maior, por exemplo, né, quando a gente tem um movimento circular, não tem uma força ali que está puxando
o corpo que está fazendo a curva para o centro da circunferência que ela descreve. Então, ela surgiu um pouco de uma ideia análoga a isso, tá? Porque a gente tem um movimento circular aqui do planeta ao redor do Sol, por exemplo, né? E então, se a gente tem um movimento circular, há de se pensar que vai ter uma força puxando ali para o centro da trajetória que está sendo escrita, né? Com um padrão circular, no caso. Então, a partir dessa ideia, que foi possível que fosse calculada ali, definida, né, a forma de calcular a força gravitacional, beleza? Então, eu não trouxe aqui a dedução, porque eu acho que talvez ia ficar meio chato, meio confuso. Na apostila lá tem, mais ou menos, a representação da ideia. Só que eu acho que o principal é mais isso, a gente entender de onde surgiu a ideia. E essa é uma fórmula que, querendo ou não, a gente vai ter que decorar, beleza? Então, eu não trouxe a dedução matemática, até porque também, às vezes, vocês acham meio chato essas coisas matemáticas, né? Enfim, mas de forma geral, então, a lei da gravitação universal traz para a gente essa ideia, tá? Que é uma força de atração entre todos os corpos, e ela é calculada usando essa formulazinha aqui, tá? O F, ele representa para a gente a força, né, que está sendo calculada, é o que a gente quer achar. O G é a constante... Iago, Oi. desculpa, a Sabrina tá tentando entrar na Ah, aula. tá. Beleza. Sem problemas. Obrigado. E aí, então, voltando aqui a falar da fórmula, né? Então, a força que a gente está querendo achar, o G é a constante de gravitação universal. Então, ele é um valor que ele não muda, tá? Ele é uma constante, e a gente vai ver o valor dela mais para frente. E aqui em cima, olha só, se vocês lembrarem, igual eu falei, né? É uma força de atração entre todos os corpos. E tem que ter necessariamente dois corpos, né? Tem um corpo atraindo o outro. Então, aqui em cima, né, dessa divisão, né, no numerador, a gente tem o produto entre as massas, beleza? Dos dois corpos que estão interagindo. E isso é dividido pelo raio ao quadrado da distância entre eles. Então, se a gente for parar para pensar, né, usando essa fórmulazinha aqui, quanto maior o produto entre as massas, então quanto maior a massa desses corpos, né, maior a força de atração entre eles, e como o raio aqui, né, está descrevendo para a gente a distância entre esses corpos, quanto mais próximos eles estiverem, maior essa força. Então, quando a gente afasta os corpos, a força de atração entre eles, né, de gravidade, ela diminui, beleza? E quanto maior a massa, maior a interação. Então, a ideia principal é essa fórmula, vocês vão precisar de decorar, se precisar de calcular depois, e ela... agora, se a gente for parar para pensar, então, se a gravitação universal, né, ela vale para todos os corpos, então todos os corpos estão um atraindo o outro, por que que, por exemplo, a gente não vê aí, sei lá, a gente atraindo um metal, tipo, sei lá, o magneto, né? No desenho, ele atrai os metais. Por que que a gente não atrai as coisas, né? Por que que as coisas não vêm até a gente se a gente também exerce essa força sobre os outros corpos? E a explicação, igual eu falei para vocês, a gente usa na fórmula, né, a constante de gravitação universal. E essa constante ela é um valor muito pequeno. Olha só, aqui está representado para a gente, né, aqui em cima à direita, o Gzinho, né, que é essa constante. Ela é 6,67 vezes 10 a menos 11. Então, 10 a menos 11 é um valor muito pequeno, certo? Muito pequeno mesmo. Então, por exemplo, por mais que a gente tenha, sei lá, duas pessoas bem pesadas aqui, por exemplo, os lutadores de sumô, né? Nesse caso aqui, um deles tem massa 100 e outros tem massa 200 quilos. Mesmo a gente tendo pessoas com massa muito grande, assim, pensando do ponto de vista da média, né, de peso da população, mesmo assim, quando a gente for calcular usando a constante da gravitação universal, a gente vai ter um valor muito pequeno. Essa conta aqui embaixo, ela mostra isso aqui pra gente. Que, por exemplo, é 100 vezes 200 dividido por 1 ao quadrado, tá? Aqui a distância entre eles. Então, vamos montar essa equação aqui primeiro. Que aí a gente já trabalha essa ideia também. Então, olha só, aqui está de novo representada, né, a força, seria o G, que é a constante, vezes, né, o produto das massas. Então, no caso, é a massa de um vezes a massa do outro, certo? Então, como um deles pesa 100 quilos e o outro pesa 200, seria 100 vezes 200. A gente está reparando aqui embaixo, certo? Beleza. E
dividido pela distância entre eles ao quadrado. No caso, a gente está vendo a representação aqui, né? Eles estão a 1 metro um do outro, beleza? Então seria sobre 1 ao quadrado. Tudo bem? E aí, então aqui a gente montou com os valores. E aqui ele fez um arredondamento aqui, tá? Como é 6,67 vezes 10 a menos 11, ele arredondou como se fosse 10 vezes 10 a menos 11, para fazer um cálculo mais fácil, né? E aí o 10 cortou com um dos valores aqui de menos 11, então ele está multiplicando por 10 a menos 10, beleza? Então, na verdade, ele aumentou aqui nessa conta, então ele jogou um pouco para cima o valor de G. Mesmo jogando esse valor de G um pouco para cima, olha só, vamos ver quanto que deu 10 vezes 10 elevado a 10, 10 elevado a menos 10, né? Vezes 100 vezes 200 dividido por 1. Então, nesse caso aqui, olha só, a força que a gente teve no resultado total, né, de atração entre os dois lutadores foi de 0,00002 newtons. Então, por isso que as coisas não se atraem entre si, assim, no dia a dia, sabe? Existe uma força entre elas, sempre vai ter, só que essa força é muito pequena, ela é desprezível, porque a constante da gravitação é muito pequena. Então, o que isso significa, né? Isso significa, para que haja uma atração significativa, pelo menos um dos corpos, né? Ou os dois, enfim, no mínimo um deles, se for os dois também, não tem problema. No mínimo um deles tem que ter uma massa muito grande mesmo. E por isso, por exemplo, que a gente vê essa atração com muito mais clareza entre o Sol e a Terra, por exemplo. O Sol é muito pesado, certo? A gente sabe disso, o Sol é muito grande. E a Terra também é muito pesada. Então, os dois corpos são muito pesados. Então, o produto entre a massa deles vai dar um valor grande. Então, como, né, isso dá um valor grande, mesmo a gente multiplicando por 10 elevado a menos 10, a gente vai ter um valor que não é desprezível. Então, a ideia principal é essa. A gente muitas vezes associa que a gravidade ela só funciona, né, sei lá, para os astros, enfim, só que ela funciona para tudo, só que em grande parte dos casos, quando a gente tem coisas pequenas, o valor dela é muito pequeno, então não é considerável, né, é desprezível. Então, a ideia é essa, assim, é importante a gente pensar nisso. E aí, um detalhe importante ali da força gravitacional é que ela não precisa ela acontece à distância, vamos dizer assim, certo? Porque, por exemplo, né, o Sol ele não está em contato com a Terra, mas ele está tem uma força sendo exercida sobre a Terra ali por parte do Sol. Então, a gravidade, vamos dizer assim, ela altera ali os seus arredores também, beleza? Então, é uma força que gera um campo gravitacional, na mesma ideia do campo elétrico, por exemplo, né? Que o campo elétrico também ele vai exercer influência sobre os corpos que estão ali próximos, mas não necessariamente eles estão encostados na carga, por exemplo. Então, a gente vai ter o campo gravitacional, que é resultante da força gravitacional. E aí a gente consegue calcular a intensidade desse campo gravitacional. E a intensidade desse campo gravitacional vai corresponder à aceleração da gravidade, por exemplo. E aqui a gente consegue entender da onde que surgiu o valor da aceleração da gravidade, beleza? E isso mostra pra gente que faz sentido, assim, tudo isso. Essa fórmula que ela foi, né, desenvolvida e proposta ali pelo Newton, ela faz sentido, porque ela está de acordo com os valores que a gente consegue medir, consegue ver, assim, os valores eles batem. E aí, da onde que surgiu? Como que é essa ideia, assim? Se a gente for lembrar, né, lá da fórmula, que foi apresentada para a gente nessa aula de hoje, né, que a força é igual à constante da gravitação, vezes o produto das massas dividido pelo raio ao quadrado, né, que seria a distância entre os corpos. Isso é uma fórmula que a gente está calculando a força, beleza? E se a gente for lembrar lá atrás, como que a gente calcula também uma outra forma que a gente usa para calcular a força? A gente não, né, vocês já aprenderam, a gente já usou em várias questões, certamente, que a força é igual à massa de um corpo vezes a aceleração dele. Vocês lembram? Então, nesse caso, né, a gente está calculando a força resultante sobre o corpo, da mesma forma. Então, a gente tem duas formas de calcular essa força. Se a gente está usando duas maneiras para calcular a mesma coisa, o valor tem que ser igual, vocês concordam? Então, se o valor
disso aqui, né, de G vezes Mzão vezes Mzinho dividido por R ao quadrado, tem que ser igual ao valor da massa vezes a aceleração, a gente pode igualar os dois, beleza? Então a gente teria aqui, por exemplo, né, que, deixa eu só escrever aqui, essa etapa não ficou pulada, mas eu acho que pode ser interessante até colocar aqui para ficar mais claro, mas já deu para entender que a gente vai colocar eles numa igualdade, então vai colocar que um é igual ao outro, beleza? Nesse caso, então, por exemplo, né, vou escrever aqui que... Peraí. É um G, né? Então vamos lá. Que G vezes Mzão vezes Mzinho, né? Dividido por... Não, perdão, pessoal. Por R ao quadrado é igual a Mzinho vezes o A. E aqui é importante a gente deixar isso claro aqui, tá? O Mzão seria, por exemplo, a força, o Mzão seria a massa do corpo grande e o Mzinho a massa do corpo pequeno. E aqui a gente entra num outro ponto importante da discussão, que seria quem está fazendo força em quem, beleza? Eu vou falar disso daqui a pouco. Só continuando o raciocínio. Então, né? Como que a gente chegou nisso aqui? São duas formas de calcular a força resultante, então a gente pode igualar elas. E se a gente for olhar aqui mesmo, prestar atenção, como a gente tem Mzinho dos dois lados, né, usando lá a ideia da matemática, a gente pode cortar o Mzinho, certo? E aí, dessa simplificação, a gente cai aqui, tá? Nesse valor, né? Porque a gente cortou o Mzinho, então a gente vai ter que G vezes Mzão dividido por R ao quadrado, aqui está representado como D, porque é a distância do mesmo jeito, tá? É igual a A, que seria a aceleração, tá? E aí, no caso, né, essa aceleração seria a aceleração da gravidade, certo? Porque a gente está avaliando a força gravitacional. Então, a gente tem aqui o G. Então, o G ele pode ser calculado por essa fórmula. E aí, a gente substituindo aqui, né, os valores que a gente tem lá, né, que são conhecidos, né, da constante lá da gravitação universal, que eu falei para vocês, que é 6 vezes 0,67 vezes 10 a menos 11, vezes essa aqui é a massa da Terra, beleza, pessoal? A gente não precisa decorar isso, não precisa saber. Dividido pelo raio da Terra, né, ao quadrado, ali, a gente chega a esse valor, que seria de 9,82. Então, a gente percebe que a gente percebe que faz sentido, que essa fórmula ela fala para a gente uma coisa que é válida, porque a gente sabe que a aceleração da gravidade é 9,82. E essa aceleração da gravidade ela surge a partir da interação entre as massas que cria essa força gravitacional, cria esse campo gravitacional. Beleza? Então, daí surgiu esse valor. E aí, uma outra coisa que é importante a gente observar, né, quando a gente foi fazer essa conta aqui, a gente não cortou o Mzinho e no final das contas, para a gente calcular a aceleração da gravidade, a gente só não usou só a massa do corpo maior. Então, como a gente usou só a massa do corpo maior para calcular a gravidade, isso significa que a massa do corpo menor não vai influenciar, né, não vai ser diferente. Por isso que a aceleração da gravidade é a mesma para tudo que está na Terra, por exemplo. Então, a aceleração da gravidade atuando sobre mim é a mesma aceleração da gravidade atuando sobre o elefante, por mais que ele tenha uma massa maior do que eu. Porque quando a gente vai calcular ali, no decorrer, né, das operações matemáticas, a gente vai perceber que a massa do corpo menor não vai influenciar, beleza? E aí, existe uma outra ideia por trás disso também, que é interessante, que seria se a gente lembrar lá também de uma coisa que o Newton falou para a gente, que é a lei da ação e reação, né? Então, quando um corpo ele exerce uma força sobre o outro corpo exerce uma força sobre esse um também. Então, pô, se o Newton é coerente, né, nas ideias dele, é plausível que a gente imagine que isso exista para a gravidade também, beleza? E se a gente for parar para pensar, a gente usando esse mesmo conceito, olha só, a gente consegue ter uma ideia que faz sentido e
né, assim, pelo menos uma dúvida que surge para mim, que surgia para mim às vezes, é, pô, se a Terra faz força em mim e eu faço força sobre a Terra na mesma intensidade, a mesma força, por que que a Terra me atrai e eu não atraio a Terra? E aí, se a gente for parar para pensar, né, usando essa fórmula aqui também, essa fórmula aqui à direita, olha só como é que é interessante, porque a força não é calculada pela massa vezes a aceleração. Então, se a gente pensar no conjunto, né? Por exemplo, eu e a Terra, a força que eu faço sobre a Terra é a mesma força que a Terra faz sobre mim. Então, o F vai ser igual, beleza? O F é igual. Oh, não, aqui, ó, fiquei por cima do F, né? Que burro. O F é igual. Ok. Então, o F é igual. Agora vamos avaliar a massa nessa ideia aí. A minha massa é muito menor do que a Terra, a da Terra. Então, se a minha massa é menor do que a da Terra, para que a força seja igual, a minha aceleração tem que ser muito maior do que a aceleração da Terra nessa interação. Então, no final das contas, a Terra está me atraindo e eu estou atraindo a Terra. Mas por que que, aparentemente, eu que vou em direção à Terra? Porque como minha massa é muito menor, a minha aceleração para que a força seja igual tem que ser muito maior. Então, por isso que eu vou em direção à Terra. Então, a partir dessa ideia, a gente consegue perceber que as coisas vão se encaixando, que elas fazem sentido. Entendeu, pessoal? Assim, não sei se está fazendo sentido para vocês, mas para mim faz um certo sentido, né? Se a gente for recapitular lá desde o início da aula, assim, eu acho que é importante a gente sempre ir somando as informações que a gente tem. No início da aula, a gente viu, né, que a gravitação universal vale para todos os corpos ali que estão interagindo, que tem massa. Então, todos os corpos, um interage com o outro, um atrai o outro. Só que essa atração, ela é mais perceptível quando a gente tem corpos grandes, né, que tem muita massa, porque o, a constante da gravitação universal ali que a gente usa para calcular ela é muito pequena. Então a gente precisa de massas muito grandes para essa força ser significativa, beleza? E aí, além disso, né, a gente percebeu ali que é uma força de campo, né, a força gravitacional, porque ela não precisa de estar encostando nos outros corpos ali para agir sobre eles, beleza? Então ela exerce uma influência ali à distância. Aí, quando a gente vai pensar na interação, na intensidade desse campo gravitacional, a gente consegue, né, pensando nas formas diferentes que a gente tem de calcular a força resultante, a gente consegue calcular ali usando os valores de G, os valores da massa da Terra que a gente tem e do raio da Terra, a gente consegue chegar a um valor para a aceleração da gravidade, né, que é a força, né, que é a aceleração que é gerada por esse campo gravitacional, a gente consegue chegar a um valor que é igual ao valor que a gente consegue calcular experimentalmente. Então a gente percebe que essa ideia, matematicamente, ela faz sentido também, beleza? E aí, ainda usando essa mesma relação matemática, a gente vê lá, né, que na hora da continha, a gente corta a massa do corpo menor, né? Ela não está presente no resultado final. Então, se ela não está influenciando no resultado final, a gente consegue perceber e imaginar, né, que a gravidade ali vai ser a mesma para tudo que está na Terra, independente da massa desse corpo, beleza? E também, usando essa mesma ideia, né, de que força é massa vezes aceleração, a gente consegue ter uma ideia de por que que, visualmente, né, aparentemente, parece que só a Terra me atrai e eu não atraio a Terra, vamos dizer assim, né? Eu vou muito mais veloz em direção à Terra do que a Terra vem na minha direção. E a ideia é essa, porque a força, né, usando a ideia de Newton também, da ação e reação, ela é a mesma, certo? Só que, como eu tenho uma massa muito menor, a minha aceleração tem que ser maior. Então, quando a gente for avaliar essas duas acelerações, a minha é muito maior quando comparada à da Terra. Então, por isso que essa ideia de que eu vou em direção à Terra, né? Por isso que essa é a sensação. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta até agora, pessoal? Ficou confuso? É muita informação? Enfim, eu vou passar para o próximo aqui. Tá ruim para enxergar? Tá pequeno desse jeito? Que aí desse jeito eu consigo desenhar, ao invés de se eu não colocar no maior. Se tiver pequeno, vocês me falam, por favor. E aqui, esse gráfico, ele está diretamente relacionado também com a fórmula lá da gravitação, né, que a gente usa para calcular. E ele está mostrando para a gente como que a aceleração da gravidade da Terra
varia em função da distância, certo? Porque se a gente for lembrar lá da fórmula, né? A gente tem que a força gravitacional, ela está relacionada à massa, né, dos corpos. Quanto maior a massa, maior a força gravitacional. E quanto maior a distância, né, maior esse raio, menor a força gravitacional, beleza? Então, se a gente for pensar, né, dessa ideia, o que está exercendo a força, igual eu falei para vocês, o vetor, Iago, ele... Oi, pode falar. aquilo lá do outro slide, a Uhum. massa M é do força que tá. É do corpo que tá exercendo a força? É, deixa eu ver se eu entendi. Olha, a força, por exemplo, a força da gravidade, né? Ela sempre existe ali entre dois corpos. Então, por exemplo, você tem que ter uma interação entre os dois corpos, tá? Então, se a gente for lembrar lá do Newton, né? Quando ele propôs lá a lei da ação e reação, também faz sentido, né? Quando um corpo faz uma força sobre o outro, esse outro corpo também faz. Tipo assim, um corpo faz. Eles fazem força entre si na mesma intensidade, né? E aí, a ideia é basicamente essa. Então, a gente tem a massa dos dois corpos influenciando. Então, a gente tem o Mzão e o Mzinho, né? Tipo, se a gente for, por exemplo, olha só, nessa equação, né? Seria o G vezes o Mzão vezes o Mzinho dividido pelo R ao quadrado. O Mzão aqui, a gente convenciona que é a massa do maior, do mais pesado. E o Mzinho é a massa do menor, beleza? Então, tipo, isso é uma convenção. Se a gente alterar essa relação, a gente vai. Iago, Oi. era isso mesmo que a gente tinha ficado com dúvida, tipo, é, sobre qual era a massa de qual, entendeu? Uhum. Aí, então, o M maiúsculo é justamente a massa do maior corpo. Sim, no caso, sim. É porque, tipo, a ideia não é que isso é uma convenção, sabe? Vamos dizer assim, é um combinado. Então, nessa dedução aqui que eu fiz e tal, eu usei essa ideia. Mas, por exemplo, né? Se eu quisesse chamar o menor corpo de Mzão e o maior de Mzinho, eu poderia. Só que, por exemplo, veja bem, quando eu fosse calcular agora a força que está sendo exercida sobre o, o, o segundo corpo, né? Por exemplo, aí eu teria que colocar Mzão. Porque só, eu acho que isso é importante, assim, esse detalhe. Então, porque aqui, olha só, eu estou nessa equação aqui, por exemplo, certo? Quando eu fiz esse cálculo, eu estava pensando sobre a força sendo exercida sobre o corpo menor, entende? Tipo, porque, deixa eu ver se eu consigo explicar melhor. Porque é o seguinte, olha só, acho que consigo sim. Eu estou falando sobre o campo gravitacional, né? E aí, nesse caso, a gente está pensando no campo gravitacional que ele é gerado pela Terra. Por quê? Porque agora, aqui, essa conta aqui que eu fiz, eu estou querendo entender o campo gravitacional que ele é gerado pela Terra. Então, é a força que a Terra está fazendo sobre os outros corpos, certo? Então, se é a força que a Terra está fazendo sobre outros corpos, eu vou, por exemplo, né? Então, isso aqui são duas formas de calcular a força que a Terra está fazendo sobre outros corpos. Então, se eu quero calcular, por exemplo, né, a força que a Terra está realizando sobre mim, nessa equação aqui, eu vou usar a minha massa, certo? Vocês não lembram lá da física, por exemplo, da física, das outras partes da física, né? Quando a gente vai usar lá na dinâmica, enfim, na frente maior, quando a gente vai calcular a força sobre um corpo, a gente não usa a massa do corpo em si. Então, se a gente está pensando na força que a Terra exerce sobre o outro corpo, a gente vai usar a massa desse corpo, porque é isso que é convencionado nessa forma. Então, a gente usa a massa mzinho desse corpo menor. Então, aqui são duas formas de calcular a força que a Terra exerce sobre os outros corpos, beleza? Então, por isso que eu usei o mzinho, entende? É,
E mais uma coisa em relação a essa ideia, eu estou pensando no campo gravitacional que ele é exercido pela Terra. Então, isso é um detalhe importante. Talvez, se ficar confuso, vocês me falam, beleza, pessoal? Por favor, de verdade. Porque, olha só, existe uma diferença, assim, conceitual, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a força que a Terra exerce sobre mim é a mesma força que eu exerço sobre a Terra, né? Pela lei da ação e reação. Só que o campo gravitacional que eu gero não é o mesmo campo gravitacional que a Terra gera, entendeu? Porque, por exemplo, até lá na parte de campo elétrico, eu não sei se vocês já viram isso, mas o campo elétrico ele é gerado por um corpo só. Então, por exemplo, no campo gravitacional é a mesma coisa. Para eu ter o campo gravitacional, eu preciso só de um corpo. Então, todos os corpos, eles têm um campo gravitacional ali ao redor deles. Pô, eu tô aqui, vamos supor que não tem nada perto de mim, tá? Não tô na Terra, eu tô num vácuo, assim, não tem nada perto de mim. Eu tô existindo lá sozinho. Existe um campo gravitacional ao meu redor, já está existindo. E como sou só eu que estou fazendo esse campo gravitacional existir, ele depende só da minha massa, beleza? Então o campo gravitacional ele vai depender só da minha massa. Essa é uma outra forma de entender também por que a aceleração da gravidade não depende do nosso peso, por exemplo, porque é uma coisa que está lá existindo. A gravidade, se eu não existisse, a gravidade ia continuar existindo do mesmo jeito, certo? Porque é a Terra que está fazendo ela existir. Só que quando eu começo a existir na Terra, ela passa a funcionar sobre mim também. Então a ideia é essa, o campo gravitacional, ele existe para um corpo só. O corpo, ele gera um campo gravitacional. E aí, uma força gravitacional passa a existir quando chega um outro corpo perto o suficiente desse corpo para a gravidade agir sobre ele. Então, o campo gravitacional, ele precisa de um corpo só para existir. Só que quando chega um outro corpo e começa a existir dentro desse campo gravitacional, surge a força gravitacional, beleza? E aí a força gravitacional já é a interação entre esses dois corpos. E aí é uma outra ideia, beleza? Então, por exemplo, por que que a força é a mesma, mas o campo gravitacional é diferente? Porque a força ela vai depender tipo assim, da interação dos corpos. Então, por exemplo, né? Eu estou ali gerando um campo gravitacional bem fraco ao meu redor, porque eu sou levinho, beleza? E aí a Terra chega perto de mim. Eu estou gerando um campo gravitacional muito fraco. Só que o que está chegando perto de mim é uma coisa muito pesada. Então, a força resultante, no final das contas, vai ser grande. Mas não porque o meu campo gravitacional é fraco, é forte, mas porque o que está chegando perto de mim é muito pesado. E aí, com a Terra, é o contrário. A Terra, ela gera um campo gravitacional muito forte. Então, quando eu chego perto, mesmo eu sendo levinho, a força, né, gravitacional entre a gente vai ser grande. Então, a ideia é bem essa, assim. Não sei se ficou confuso para vocês ou não. Porque isso não tá escrito na apostila, mas é uma ideia interessante, assim, talvez ajude a entender. Por que que, além dessa conta matemática, né, que a gente fez aqui para mostrar que a nossa massa não influencia na aceleração da gravidade, tem essa ideia também, que o campo gravitacional depende do corpo que está gerando ele, beleza? Então, como a Terra é pesada, ela gera um campo gravitacional maior do que eu. Só que quando nós dois começamos a interagir, a força gravitacional, que é diferente do campo, vai ser a mesma, beleza? Não, beleza. Tipo, eu acho Então, que eu peguei. Só então, que, tipo, eu acho que pegando pela ideia da terceira lei de Newton, né? De ação e reação, aí, tipo, fica clarinho. sim. E aí é meio que isso, assim. Então a ideia principal é essa de que o campo gravitacional ele vai depender do corpo que está gerando, né? Que é a Terra, no caso, né, que a gente está pensando na aceleração da gravidade na Terra. Então por isso que ela vai ser a mesma para todos os corpos, certo? E aí isso vai gerar uma força sobre a gente. E a força que a gente faz na Terra é a mesma força que a Terra faz na gente, no final das contas, e aí a gente consegue achar esse valor matematicamente também, tá? Mas existe essa diferença. O campo gravitacional é diferente de força gravitacional, beleza? Mas os dois eles estão relacionados ali à massa do sistema. Então a gente pode pensar nisso, né? Quando a gente tem uma coisa sozinha, a massa do sistema é só a massa dessa coisa. Quando a gente tem duas coisas, a massa do sistema é a massa das duas coisas. Enfim, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem me mandar. Mas, de forma geral, assim, se a gente for tirar, tipo, sei lá, um resumo, assim,
pontual é que o campo gravitacional na Terra, né? Ele vai depender só da massa da Terra e por isso que a aceleração da gravidade não depende da massa dos outros corpos, beleza? Mais ou menos isso. E aí, se a gente for ir aqui nessa fórmula aqui, de forma resumida, né? O mzão é a massa do maior e o mzinho é a massa do menor. Eu acho que a gente pode ficar com essa ideia para ficar mais simples também. Agora aqui, se a gente for lembrar só nessa fórmula também, olha só, a gente divide por r ao quadrado, não é? Se a gente divide por r ao quadrado, a gente percebe que quando a distância aumenta, quanto mais longe eu estiver da Terra, certo? Menor vai ser a força que o campo gravitacional exerce sobre mim, vocês concordam? Então, quando eu vou me afastando da Terra, a força de atração da gravidade ela vai diminuindo. Vocês concordam comigo? E aí, a gente tem esse gráfico aqui que ele ilustra isso pra gente. Só que, por exemplo, né, se a gente for pensar lá, o raio da Terra é muito grande. Então, por isso que geralmente a gente usa a mesma força, a mesma aceleração da gravidade, né? A gente pensa numa força de intensidade igual, porque, sei lá, vamos supor, eu estou em cima da montanha, a gravidade em mim vai ser diferente. A gravidade em você vai ser diferente, porque você está mais distante do centro da Terra, né? E a gente vê lá na própria fórmula, né? Quanto mais eu me afasto, menor é a força, né? E menor, mais fraco é o campo gravitacional também. Só que, se a gente lembrar lá, né, que a Terra é muito grande, então, tipo assim, quando eu subo numa montanha, a diferença de distância, ela vai ser muito pequena. Então, a gravidade ali é diferente, né? A aceleração da gravidade é um pouco diferente, mas no final das contas, como a diferença é muito pequena, a gente vai usar a mesma, a gente vai considerar como se fosse a mesma, beleza? E aí, esse gráfico, ele traz pra gente essa relação. À medida que o corpo vai se afastando do centro da Terra, como que a força, né, da gravidade ali, a aceleração da gravidade vai mudando. Porque, olha só, até dentro da Terra, a gente tem a gravidade atuando, certo? Porque, vamos pensar assim, a gravidade ela começa a atuar a partir do centro da Terra. Então, as coisas são puxadas para o centro da Terra, a gente pensa na distância a partir do centro da Terra, então o nosso referencial é o centro da Terra. Então, quando eu começo a me afastar do centro da Terra, que seria o ponto lá no meiozinho dele mesmo, a gravidade já começa a existir, beleza? Já começa a existir. Só que ela é menor do que a aceleração da gravidade que a gente vê na superfície da Terra. Por quê? Se a gente for lembrar aqui do cálculo, né? Quando eu vou me afastando, ela vai diminuindo. Só que a massa também influencia, beleza? Então, por exemplo, né, a gente tem vamos pensar numa esfera, né? A gente vai afastando da esfera, à medida que a gente vai afastando, o volume dela vai crescendo, não é? Então, a ideia é mais ou menos essa. Tipo, quando a gente pega ali um ponto dentro da Terra, ele está distante do centro, então já existe a aceleração da gravidade. Só que ele tem menos massa do que quando você compara a Terra toda, concorda comigo? Porque vai ser só aquele pedacinho ali. Então, a massa daquele pedacinho ali é menor do que a massa da Terra. Por mais que então, a distância é menor, mas a massa é menor também. E como a gente está tendo mudança, né, em 3 dimensões, acaba que a alteração na massa, quando você está dentro da Terra, ali, é mais significativa do que a alteração da distância ao centro da Terra. Então, quando a gente está dentro da Terra, que seria essa curva verde aqui, a gente tem a aceleração da gravidade, mas ela é menor do que na superfície da Terra. Então, só que ela vai aumentando, certo? Ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque a massa que está atuando vai aumentando, até o momento que ela chega na superfície da Terra. Então, quando ela chega na superfície da Terra, ela é a máxima que a gente vê. Por quê? Porque não tem mais massa para aumentar, certo? Porque a Terra acabou ali, mas aí continua se distanciando. Então, o ponto de maior intensidade da gravidade é na superfície da Terra, por exemplo, na superfície do corpo, certo? Num corpo com a característica espacial da Terra, por exemplo. Então, ela chega na superfície da Terra, então ela sai do centro, vai aumentando, chega na superfície da Terra e vai diminuindo, 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 diminuindo. Então, por exemplo, quando a gente chega, né, a uma distância da Terra que é 2R, né, porque, olha só, a gente está partindo do centro da Terra. Então, quando a gente chega em R, é porque a gente chegou na superfície. Então, se a gente andar mais R, é como se a gente estivesse afastando, estivesse dobrando a distância, certo? Então, olha só, se a gente observar, quando a gente dobra a distância, cai de 10
para 4,5. Se a gente dividir 10 por 4,5, dá 4. Então, caiu a quarta parte. Dividiu por 4. E por que dividiu por 4? Porque o R aqui, olha só, se a gente for olhar, o R está ao quadrado, não está? E 2 ao quadrado é 4, beleza? Então, até esse gráfico, assim, ele mostra para a gente essa relação. Tudo bem? Matemática. Vamos fazer agora uma questão. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Não. Tá. Agora, vamos tentar, tipo, meio consolidar um pouco essa ideia, que é... Pessoal, se eu passar em 10 minutos, por exemplo, se eu for até 10h30, que seria o horário normal da aula, vocês vão achar ruim? Se alguém precisar sair também, Eu não. tá. Enfim, vamos continuando aqui. Qualquer coisa vocês podem me parar e pedir para acabar também. Enfim, olha só. Hoje eu vou tentar ir com calma. 3 satélites, né? 1, 2 e 3, eles movem-se em órbitas circulares ao redor da Terra. O satélite 1 tem massa m e os satélites 2 e 3 têm cada um massa 2m, beleza? Então, satélite 1, massa m, e o satélite 2 e 3 tem massa 2m. Os satélites 1 e 2, isso está representado aqui também, mas 1 e 2 eles estão em uma mesma órbita de raio R. Então, 1 e 2 está aqui, né? Eles estão mais distantes da Terra. E o raio da órbita do satélite 3 é a metade, né? Está mais próximo à metade. Nessa figura fora de escala está representada, beleza? Então, olha só, resumindo, né? O 1 e o 2, eles estão o dobro da distância do que o 3. Então, o R do 1 e do 2 é o dobro do R do 3. Então, se a gente for, né, lembrar lá, já pensando, né, usando aquela ideia da conta que a gente acabou de fazer, se eles estão a uma distância 2 vezes maior, isso vai diminuir a força, vai dividir a força que está atuando sobre eles por 4, beleza? Então, se a gente for usar a ideia lá de baixo, né, usando o denominador, como está dividindo por 4, então a força da gravidade atuando sobre os que estão aqui fora, se eles tiverem o mesmo peso, vai ser 4 vezes menor do que o que está aqui dentro. Então, por exemplo, né? Enfim, e aí, só que, se a gente for lembrar lá também, né? Que não é só a distância que influencia, é a massa. Então, a gente vai pensar nessa outra característica. Tipo, então, de cá para cá, vai cair por 4, né? Se tiver a mesma massa. Então, por exemplo, né, vamos pensar agora que 1 e 2 têm a mesma massa do 3. Então, a força sobre eles seria 1/4 da força sobre o 3, beleza? Então, a força de 1 e 2 é menor do que a força sobre o 3. A princípio, eles têm a mesma massa. Agora, vamos olhar como que é a massa deles, então. A massa e até eles são desenhados com tamanhos diferentes, o 2 e o 3, eles têm a mesma massa. Então, a força sobre o 2 ali é menor do que a força sobre o 3, é 1/4, beleza? Agora vamos olhar 1. O 1, ele tem a massa que é menor do que a massa do 2. Então, além disso, né, a força sobre o 1 vai ser menor do que a força sobre o 2, porque eles estão à mesma distância, mas o 1 tem uma massa menor. Então, a força do 1 vai ser metade da força sobre o 2. Então, por exemplo, né, a força no 3 ali é x, por exemplo, né? Então, a gente viu que como o 2 tem a mesma massa do 3 e está ao dobro da distância, como o embaixo é ao quadrado, então vai cair para a razão de 4, né? Então, vai ser x dividido por 4. Agora, o 1 e o 2, eles estão à mesma distância. Então, se a gente fosse pensar só na distância, o 1 seria x sobre 4 também. Só que a massa também influencia. Então, a massa do 1 é menor, certo? A massa do 1 ela é menor. Ela é a metade do 2. Se a gente for lembrar lá, né, lá na fórmulazinha, o m ele não está elevado ao quadrado. Então, quando divide por 2, a gente vai dividir por 2 mesmo. Então, por exemplo, em 1, a força sobre ele seria x sobre 8, beleza? Então, considerando, né, essas informações, é correto afirmar que a F3 é x, que é maior do que F2, que é maior do que F1, certo? Então, F3 é maior do que F2, que é maior do que F1, que seria a alternativa C, beleza? Então, a ideia é essa, como que tanto o raio quanto a massa influenciam, e o raio acaba influenciando mais ainda, porque ele é elevado ao quadrado, tudo bem?
E agora, só um detalhe, agora lembrando disso que eu acabei de falar para vocês, que olha só o que ele está perguntando para a gente. Os módulos das forças gravitacionais. Então, vocês lembram lá o que eu comentei? A força gravitacional, a força, como ela só existe quando tem dois corpos, a força depende da massa dos dois. Agora, se ele estivesse perguntando do campo gravitacional, o campo gravitacional é do corpo que está gerando o campo só, então seria só da Terra. Então, o campo gravitacional em 1 e 2 é igual, é o mesmo campo gravitacional, tá? Porque eles estão à mesma distância da Terra e é a massa da Terra que está gerando. O campo gravitacional é o mesmo, mas como a força, a interação entre os dois corpos, como a massa do 2 é maior, quando ele começa a interagir ali no campo gravitacional da Terra, a força é maior, porque a força são dois corpos e o campo é um só. Então, o campo gravitacional depende só da Terra. O campo gravitacional seria igual. Mas ele está perguntando para a gente os módulos das forças. Forças. Beleza? Isso é importante. Agora, a gente tem uma outra questão, e essa é legal porque ela vai ter influência ali também da lei de Kepler, tá? Que se a gente lembrar lá da órbita, a gente vai ter que lembrar da órbita do planeta, né? Dos corpos celestes. Vou ler essa questão aqui com vocês também, olha só. Seja F o módulo da força da gravidade que o Sol faz sobre um cometa. Então, a força que o Sol faz sobre o cometa. De massa constante, cujo período orbital é T em anos, tá? Então, T seria o tempo que, o período, né? Ou T seria o tempo que o astro leva para dar a volta completa ao redor do Sol, beleza, pessoal? Então, o T é o tempo que, por exemplo, né, se ele deu a volta completa, ele saiu de um ponto, por exemplo, ele saiu daqui, ele vai dar a volta completa, ele girou tudo e voltou aqui. Então, seria, ele saiu e voltou no mesmo lugar, beleza? Então, seria o tempo que ele gastou para fazer esse movimento. Esse é o T, o período. Aquele que representa corretamente a variação de F com o tempo T alguém quer responder, enfim? Se alguém quiser responder, alguém quer chutar, alguém quer sugerir? Se alguém quiser mandar um comentário, quiser falar, enfim. É porque essa é legal, ela vai usar bem essa ideia mesmo, tanto do movimento, porque olha só, a gente vai ter que lembrar de duas coisas que são muito importantes aqui, olha só. A força, ela não, a gente acabou de ver na última questão, né? Relembrando, ela vai variar em função da distância, não é? Do corpo, certo? Se a gente pensasse que o astro ele faz uma trajetória circular ao redor, ali, por exemplo, né, do Sol, a gente ia ter que essa força era a mesma, não é? Porque no círculo ali a distância ia ser sempre a mesma, a distância para o Sol. Só que lá nas leis de Kepler, a gente não lembra que é uma trajetória elíptica. Então, em alguns momentos ali, olha só, o Sol, vamos supor, o Sol ia estar mais ou menos aqui. Então, em alguns momentos, a gente tem que o, a gente tem que a distância vai variando. Então, por exemplo, né, aqui nesse caso, olha só, o corpo saiu daqui, por exemplo, né? Aí, aqui nesse caso, ele sairia do ponto mais próximo. Então, vamos imaginar que o corpo está saindo daqui, olha só. Aí, olha só, ele está próximo do Sol, certo? E aí ele vai mais próximo. Como ele está mais próximo do Sol, a força é a máxima aqui. E aí ele vai fazendo esse movimento, ele vai se afastando do Sol, certo? Vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando. Então, como ele vai se afastando, a força vai diminuindo, beleza? E aqui nesse ponto aqui, na metade do período, né, que seria quando ele atinge aqui, olha só, onde eu coloquei esses dois tracinhos, ele está à distância máxima do Sol. Então, como ele está à distância máxima do Sol, na metade do período, certo? Que é o tempo que ele demorou para fazer metade da trajetória, é onde ele tem a menor força. E aí ele começa a continuar esse movimento aqui nesse sentido, ele começa a se aproximar mais, se aproximar mais, se aproximar mais, e aí ele demora o mesmo tempo para percorrer a segunda metade, e nessa segunda metade, como ele vai se aproximando, vai aumentando a força, vai aumentando, até que ele chega no ponto de partida, que é o ponto mais próximo, e atinge a força maior de novo. Então, essa questão é legal porque ela trabalha essas duas ideias, de que a força gravitacional varia em relação à distância, e que do movimento, né, do astro ali, que ele é
que ele é elíptico, beleza? Então, alguém tem alguma dúvida, pessoal, dessas duas questões ou não? Não, a gente respondeu no chat, mas todo mundo errou. Ah, tudo bem, acontece, mas obrigado. Obrigado por responder. É que eu não tava vendo. Não, mas fez sentido para vocês, pessoal? Eu vou. Enfim, você falou que era. Tava... é bem legal pensar nisso. E agora eu vou só introduzir tipo, uma ideia assim, legal na cabeça de vocês e depois a gente continua falando disso, que é, olha só, se a gente for pensar, né, por exemplo, a Terra, ela está sendo atraída pelo Sol. Por que que a Terra não, tipo, sei lá, o Sol está puxando a Terra, não é? Vamos dizer assim, a grosso modo. Se o Sol ele tá puxando a Terra, por que que a Terra não vai lá e bate no Sol, pô? Tipo, né? Às vezes a gente pensa nessa, a gente tem essa ideia. E isso aqui, se caramba, fez tudo errado aqui. Desculpa. Isso aqui, olha só, isso aqui é uma ilustração de um livro que foi escrito pelo Newton lá. Inclusive, a galera, ele chama Princípia alguma coisa, a galera se refere a ele como Princípia só. E ele motivou, é um comentário aleatório aqui, não sei se vocês gostam de Emicida, mas a primeira música, né, do álbum Amarelo lá do Emicida, o último álbum, chama Princípia. E a ideia, ele, tipo, faz uma referência a esse livro do Newton, beleza? E aí, isso é uma ilustração do livro do Newton, e ele tem essa ideia pra gente, tipo assim, por que, é bem isso, assim, relacionado a isso, por que que a Terra não bate, não é puxada e colide com o Sol, por exemplo. E aí, se a gente for lembrar lá, tipo, no movimento, né, no lançamento que a gente faz, no lançamento sem ser o oblíquo, né, um lançamento horizontal, no lançamento horizontal, olha só, se a gente for parar para pensar, sei lá, vocês já tentaram jogar uma bola, né? Às vezes, não sei, talvez vocês já brincaram para ver quem joga mais longe e tal. Vocês já repararam que quanto mais forte vocês jogam, quanto mais velocidade ela sai da mão de vocês, mais distante ela vai antes de cair no chão? E aí a ideia é essa, então eu joguei com força, ela foi longe. Aí eu joguei com mais força, ela foi mais longe. Eu joguei com mais força, ela foi mais longe. Mas, por exemplo, a Terra, ela não é, ela é redonda, não é? Então, se eu jogar com força suficiente ali, ela vai começar a cair quando ela chegar, por exemplo, vamos dizer assim, na curvinha da Terra. Então, por exemplo, esse V aqui seria mais ou menos isso. Olha só, ele jogou com uma força em D, pertinho. Jogou com mais força, saiu com mais velocidade. Caiu em E. Saiu com mais velocidade ainda. Caiu, foi pertinho em G, ela atingiu a Terra. Se eu jogar com força e velocidade suficiente, é como se ela ficasse caindo infinitamente, concorda? Porque jogou, aí ela vai caindo, aí quando para ela cair, ela chega tipo assim na curva da Terra. Então, chega um momento ali que se eu jogar com velocidade suficiente, é como se o corpo ele ficasse caindo o tempo todo, porque a Terra faz curva. Tipo assim, a Terra é redonda. Pelo menos, né? Enfim, acho que é o que vocês. A ideia que vocês têm é essa, né? Então, se eu jogar esse corpo com uma velocidade suficientemente grande, ele vai ficar caindo o tempo todo. E essa ideia de ficar caindo o tempo todo, que seria a órbita, certo? Porque então é tipo isso. Então, por que que a Terra não é tipo não é puxada pro Sol para colidir pro Sol? Que é como se fosse isso. A Terra ela está girando ao redor do Sol com velocidade suficiente para que ela fique, vamos dizer assim, caindo o tempo todo, entendeu? Então, por isso que a Terra, ela não colide com o Sol. E aí, essa seria a ideia. Então, eu tenho que jogar, eu tenho uma velocidade mínima para o corpo entrar em órbita, beleza? Então, essa é a velocidade orbital. Então, sei lá, se eu for muito forte, eu posso, assim, tem outras coisas que vão influenciar, mas, por exemplo, eu consigo Iago, colocar uma coisa em órbita. Oi. desculpa eu interromper o raciocínio, mas é porque a chamada vai terminar em 2 minutos. Ixi, porque posso fazer no máximo 1 hora de chamada, né? Tá, mas enfim, então Exatamente. a última ideia é essa que eu queria colocar para vocês. Aí na próxima aula a gente vai discutir com mais detalhe, então, essa velocidade orbital, beleza? Se o corpo tiver velocidade suficiente, é como se ele ficasse caindo infinitamente. E aí ele não vai tocar o solo do corpo que está puxando ele.
Então é essa a ideia do que entra em órbita. Então por isso que, por exemplo, a gente consegue colocar satélite em órbita e a gente já colocou muito satélite em órbita. Inclusive é um problema hoje em dia, né, o lixo espacial. Então, é mais ou menos isso. Então, por isso que um corpo orbita o outro, porque ele tem ali uma velocidade geral, né, fazendo esse trajeto ao redor do corpo, suficiente para que isso aconteça fisicamente. E aí na próxima aula a gente vai conversar um pouco mais sobre essa velocidade orbital e sobre as implicações que isso tem. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Alguém tem um comentário, alguma, enfim, reclamação?